Estamos aqui com a advogada Camila e ela com certeza nos vai fornecer mais informações sobre o assunto. Ela que é conhecedora do direito, operadora. Vamos então às perguntas. Na sua visão, o que seria a corrupção? A corrupção ela pode ser definida como a utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público, para o seu próprio benefício, para o benefício de um familiar ou para o benefício de um amigo. Sim. E quais são as faces da corrupção? Eu poderia definir as faces da corrupção com vários núcleos. O primeiro é obter vantagens. O segundo é o desvio, desvio de verba pública, de dinheiro público, de recursos para alguma obra, em benefício de terceiros. Poderia definir também como aceitar e solicitar recursos financeiros em detrimento da população. Então, as faces da corrupção, ela é o quê? Ela é a obtenção de vantagens, é o desvio de verbas, o desvio de dinheiro público. E quais são as consequências deste ato? Então, toda corrupção, toda sociedade corrupta, ela sacrifica uma determinada camada da população, Então, as consequências da corrupção podem ser na saúde, podem ser na educação, podem ser no saneamento básico, na infraestrutura, Então, tudo isso pode ser influência também da corrupção. Acredito que não seja um fator, o único fator para as precariedades existentes nessas áreas, mas tem reflexo sim. Uma parcela se reflete nesses meios, E entrando agora nas penalidades, quais são as sanções, as escalas das sanções à corrupção? Então, a corrupção ela é uma denominação para um conjunto de crimes contra a administração pública. Então, eu não poderia dizer assim, para a corrupção é aplicada tal pena. Não, Como existem vários crimes contra a administração, e às vezes o montante desses crimes é denominado de corrupção, então, para diversos crimes, há então diversas penas, diversos tipos de penalidades. Eu posso estar citando aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o peculato. O peculato é um crime de apropriação de dinheiro, Seria um crime próprio, praticado por funcionário público e seria semelhante ao furto. Então, para esse tipo de crime, a sanção é de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Já para um crime como emprego irregular de verbas ou rendas públicas, a pena seria de 1 a 3 meses ou multa. Então, assim, para cada crime, há sanções diferentes. Depende do caso, então. Depende do tipo de crime que for cometido, Normalmente os crimes contra a administração pública, sempre que tem o desvio de verbas, a obtenção de vantagens, são inseridos dentro da corrupção. Então eu não poderia dizer assim, para corrupção a pena é tal. Isso daí eu não poderia estar esclarecendo para você. Agora, no seu olhar, na sua opinião, o que poderia ser feito nas escolas para que houvesse a conscientização dos alunos em relação à corrupção? Eu acredito que aulas sobre cidadania e programações como esta, que está acontecendo aqui, dão uma visão crítica ao aluno sobre o tema. Acredito também que a inserção nas grades curriculares sobre noções básicas de direito, principalmente direito constitucional, daria ao aluno uma visão sobre os seus direitos e deveres. Ele sairia da escola mais completo, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, para brigar por algum direito que às vezes não tem conhecimento, ou também para saber até onde ele pode ir, até onde é permitido ir sem que cometa algum tipo de infração, sem infringir a legislação. Exatamente. Agora, analisando
pelo olhar da sociedade, analisando a opinião da sociedade em relação à corrupção. Você acha que a situação é precária e que muito deve ser feito? Sim, eu acredito que muito deve ser feito, sim. Eu vejo que a sociedade ela anseia por transparência, né? E penas mais rigorosas. Eu acredito assim, as penas elas não são tão brandas, as penas dos crimes praticados contra a administração pública. Né? O que acontece é que muitas vezes os infratores eles têm direito de ampla defesa, de um contraditório. Então, por isso, muitas vezes no desenrolar de um processo desse, né, às vezes o infrator ele consegue uma boa defesa ou consegue provas, né, que acabam impedindo aí uma sanção, uma condenação criminal. Então, voltando aqui à pergunta, né, o que poderia ser feito para amenizar esse quadro? Eu acredito que um investimento na educação e mais transparência dentro da administração pública. Porque tendo mais transparência, dando mais publicidade aos atos praticados dentro da administração, a sociedade poderia dizer, poderia estar interferindo, né? Onde foi aplicado o recurso, para que fim, por que houve desvio, né? Tendo transparência, a sociedade poderia estar aí fiscalizando, né, junto à administração. E por que no nosso país, no Brasil, existe um enorme índice de corrupção? Eu acredito justamente pelo fato de que a sociedade ela está um pouco acomodada. Né? O fato de não ter transparência, o fato também da própria sociedade não buscar saber por quais motivos, né, talvez as verbas não estejam sendo aplicadas, as promessas feitas em campanhas não estão sendo cumpridas, isso talvez gere um índice maior de corrupção, né? A falta de interesse e também assim, a busca do cidadão pela vantagem. Né? O cidadão hoje, se é oferecido uma vantagem para ele, o que ele vai pensar? Em melhorar de vida de forma mais rápida, né? Sem pensar que está em detrimento de uma sociedade. O que a gente tem que ter em mente hoje é que você vai estar se corrompendo, talvez esteja melhorando a sua vida, a vida da sua família ou de um amigo, mas que isso é de forma temporária. Isso sempre vai ser de modo temporário, porque uma hora vai ser descoberto, eu acredito muito nisso. E você não, apesar de estar se beneficiando, você vai estar em detrimento de várias outras pessoas, de uma cidade, de um estado, até mesmo de um país. Então eu acho que nós temos que ter uma visão mais crítica, temos que tomar mais cuidado, não deixar, né, se levar por vantagens momentâneas, porque isso é passageiro. São esses anseios, então, que levam o indivíduo a se corromper? Eu acredito que sim. E de que forma, no geral, o que a gente, cidadãos, podemos fazer para combater a corrupção? Não aceitar e não se calar diante de situações como essa. Eu acho que o cidadão, vendo que existe corrupção, ele pode estar denunciando. Né? E também essas programações, como está sendo feito aqui na escola, né? Uma programação de políticas públicas mais relacionadas à transparência do que é corrupção, de quais são as desvantagens, né, de estar se corrompendo. Eu acho que é isso. É isso. Depois começa das meninas. Os representantes do Executivo, esfera municipal, estadual e federal, não pode prejudicar o servidor por motivos pessoais ou se o mesmo ter denunciado por alguma negligência? Então, depende. Porque para que o servidor público efetivo ele seja exonerado do seu cargo por motivo de infração ou falta grave, há necessidade que se passe por um processo administrativo. Nessa parte, é oportunizado ao servidor público a
defesa e contraditório, né, que é um princípio básico da Constituição Federal. Outro motivo, a segunda hipótese que daria ao servidor a sua exoneração seria em caso de sentença penal condenatória transitada em julgado, que é quando não há mais a possibilidade de um recurso, né, com penalidade superior a 1 ano por crime funcional, crime devido ao exercício, né, dentro do serviço público, ou por qualquer crime comum acima de 4 anos de prisão. E o que o desemprego, a fome, a miséria tem a ver com a corrupção? Então, o desemprego, a fome e a miséria, eu acredito que eles são reflexos da corrupção, né? A corrupção não seria o fator predominante, né, dessas precariedades, como eu já tinha respondido anteriormente. Acredito nisso porque, por exemplo, às vezes a gente pode ter as verbas, o dinheiro público, mas a gente tem uma má administração. Isso, consequentemente, reflete também na saúde, pode refletir, né, na infraestrutura, no saneamento, na miséria. Então, eu acredito que a corrupção, sim, é um reflexo, pode estar refletindo nessas precariedades, mas que não é fator predominante. Tem outros fatores. Existem outros fatores. É um conjunto, né, de fatores que levam a isso. Você acha que em uma sociedade capitalista que busca cada vez mais dinheiro, a corrupção pode ter um fim? Eu acho que sim. Eu acho que há possibilidade de se ganhar dinheiro de forma honesta, né? Não é só corrompendo que você vai conseguir ter bons resultados dentro de uma sociedade. Então, eu acredito que sim, né? Que através de uma sociedade trabalhando de forma honesta, você consegue auferir, né, atingir suas metas sem deixar se corromper. É isso então. Então, para encerrar, vamos agradecer a doutora Camila Felice, graduada em Direito, por atender e responder com clareza as nossas dúvidas. E tenho certeza que essa entrevista vai ser muito útil para a elaboração do nosso projeto e o crescimento acadêmico de todos os estudantes. Então, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, né, porque também estou aprendendo mais com vocês. Gostaria de parabenizar todos os professores e a equipe pedagógica que teve a ideia de estar abordando esse tema com vocês. Acredito que isso daqui vai contribuir muito para o crescimento de vocês como cidadãos. Então, muito obrigada.